Como as democracias morrem. O livro de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, publicado em 2018 e que analisa a ascensão de Donald Trump e a ameaça à democracia norte-americana, serve como uma ferramenta para analisarmos a democracia representativa no Brasil e as ameaças que essa sofre atualmente no ano de 2020. Vem comigo! Fala galera, beleza? Esse é o A História Presente e antes da gente começar, queria pedir para vocês curtirem o vídeo aqui embaixo e se inscreverem no canal, beleza? Bom, vamos voltar ao ano de 1822, quando o Brasil se torna independente de Portugal. Entre 1822 e 1889, o Brasil viveu uma monarquia, um período imperial, onde não havia ampla participação popular na política formal. Em 1889, o Brasil proclama a sua república, mas de 1889 até 1930, o Brasil vive inicialmente uma república da espada e depois uma república oligárquica. E o próprio termo oligarquia se refere a uma participação de poucos, ao poder nas mãos de poucos, ou seja, também não havia participação popular na política formal. Lembra? É o período da política dos governadores, dos acordos feitos pelo poder e do coronelismo, do voto de cabresto, quando o voto era aberto e o eleitor que votava acabava votando num candidato indicado pelo coronel em cada localidade pelo Brasil. Ou seja, não havia uma ampla participação popular, muito menos o exercício do voto próprio, de um voto, de uma escolha política própria. Beleza. Entre 1930 e 1945, o Brasil viveu a Era Vargas, um período em sua maioria ditatorial e um período onde também não houve participação popular na política formal. A partir de 1945, sim, Vargas já tinha aprovado o voto feminino e entre 1945 e 1964 existem diversas eleições, não só presidenciais, mas para governadores, para prefeitos, onde há uma maior participação da população, não só nas urnas, mas na política formal como um todo. São então 19 anos de participação popular numa democracia representativa. Aí a gente chega no golpe de 1964, onde de 64 a 85 o Brasil vive uma ditadura e só após 85 até hoje, em 2020, volta novamente a uma ampla participação popular na política formal, na democracia representativa. Se a gente somar então aqueles 19 anos, entre 45 e 64, com esses 35 anos entre 85 e 2020, a gente chega mais ou menos a quase 55 anos de um exercício de uma democracia representativa, com ampla participação popular. Por que eu quero dizer isso? Porque o caso do Brasil ainda tem, digamos, entre aspas, um agravante de uma democracia ainda muito frágil, pela sua existência curta ainda. Digamos que a nossa democracia ainda é muito nova. A participação da população nos destinos do país é algo novo que sofreu abalos ao longo do tempo, certo? Aonde entra o estudo de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, dois cientistas políticos que analisaram o contexto norte-americano. As características que eles usaram para analisar as ameaças à democracia lá no caso norte-americano, servem para a gente avaliar o caso brasileiro. Vamos a essas características, os argumentos que eles utilizam. Primeiro, o nível de autoritarismo do poder executivo, por exemplo, ou dos representantes políticos de uma nação. A rejeição às regras do jogo democrático é um aspecto, né? E nós vemos isso desde a eleição de 2018 até o momento atual, né? Uma presidência que volta e meia, desde as eleições,
criticava as urnas eletrônicas pelos resultados e mesmo após tendo sido eleito, vive atacando as instituições democráticas como o STF, como o Congresso, né? Não só as instituições, mas as pessoas que estão dentro dessas instituições. A gente tem um outro aspecto que esses cientistas políticos falam, que é a negação à legitimidade dos oponentes políticos. Então, o ataque à oposição é uma outra característica que demonstra a fragilidade de uma democracia. A tolerância e o encorajamento à violência. Então, quando se estimula que as pessoas peguem armas, que as pessoas tenham armas em casa, ou quando você faz vista grossa para assassinatos cruéis como a da Marielle Franco, você está tolerando a violência, está até estimulando, né, a sua prática. Outra característica, a propensão à restrição das liberdades civis, ataques à imprensa, ataques a manifestações populares contra o presidente, tudo isso mostra uma propensão à restrição das liberdades civis. Ataque às instituições democráticas, acabei de usar o exemplo do STF, né, quando o presidente não compreende que o STF, assim como a Câmara, são instituições autônomas e que elas devem agir independentes ao Poder Executivo. Então a busca por atacar as medidas tomadas nessas instituições é uma forma de tentar enfraquecê-las, colocando essas instituições como entraves políticos para o exercício do Poder Executivo, quando na verdade elas são instituições que coexistem, né? Nós vivemos um sistema tripartite: Executivo, Legislativo e Judiciário. Esses poderes são autônomos entre si e são também, em certa medida, reguladores uns dos outros, né? Então o STF cumpre o seu papel. Ele só é um entrave ao exercício do Poder Executivo se esse Poder Executivo está sendo exercido de maneira equivocada, né? Ou ferindo as regras constitucionais. Bom, um outro aspecto que Steven Levitsky e Daniel Ziblatt colocam é o desrespeito não só às regras políticas, mas também às normas políticas. Por exemplo, embora não haja uma regra constitucional que proíba o presidente de nomear um diretor-geral da Polícia Federal, há uma norma que diz que essa nomeação tem que partir diretamente do ministro da Justiça, né? Ou no caso desse ministério, que é da Justiça e Segurança. Então, quando o presidente passa por cima da indicação do ministro, isso chama a atenção dos demais poderes. E aí entra algo que fere a regra constitucional, que é uma interferência nas investigações da Polícia Federal, principalmente quando elas têm dentro dessas investigações pessoas muito próximas ao presidente, como familiares, que estão sendo investigados. E que se são culpados ou não, só as investigações vão dizer, mas se estão sendo investigados, fere uma regra constitucional o presidente tentar intervir na Polícia Federal, né? Então, esses cientistas políticos colocam essas características como graves interferências na normalidade democrática, né? A polarização política, que vem desde muito antes das eleições de 2018, é um fator também que faz a democracia balançar, digamos assim, e a contestação ao sistema, que a todo momento também aparece no discurso presidencial. O interessante, gente, é que os cientistas políticos que escreveram o livro Como as Democracias Morrem, eles dizem que não são todos esses aspectos que precisam estar presentes para que a democracia se encontre ameaçada. E detalhe, uma democracia ela não está ameaçada simplesmente quando há uma ameaça de golpe. Quando líderes autoritários chegam ao poder mesmo através da eleição, muitas vezes pelo discurso anti-establishment, ou seja, um discurso de outsider, como se fosse alguém que viesse de fora daquele sistema político. Quando um líder autoritário se elege com esse discurso pela população, a democracia também está ameaçada. Porque apesar dele ter sido colocado lá pelo voto popular, a partir do momento
que essa liderança entra no poder e começa a desrespeitar as regras e normas democráticas, a democracia está ameaçada. Então, o caso brasileiro, ele é muito sintomático de uma ameaça à democracia. Bom, no nosso país, no caso brasileiro, com uma democracia ainda tão nova e tão frágil, onde somente 5 presidentes eleitos democraticamente conseguiram concluir o seu mandato nos nossos 131 anos de república, é importante a gente estar alerta às instituições e às normas e regras do jogo democrático. Se elas estão sendo feridas, há uma ameaça sim ao regime democrático, há uma ameaça sim à nossa democracia representativa e é bom que estejamos de olhos abertos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Bom, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou, cara. E compartilha com a galera. Beleza? Um abraço, tamo junto.